Então, vamos começar. A nossa disciplina, né, gestão da qualidade, controle higiênico sanitário e unidade de alimentação e nutrição, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes, alguns setores que são importantes nessa questão de segurança alimentar, né, como é que é feito, como é que são estabelecidas normas. Então, eu resolvi dividir a disciplina dessa forma. Primeiro, é resgatar alguns conceitos que, para alguns alunos que estão aqui presentes, é um resgate, né? É uma recordação de alguns conceitos. Eu vou apresentar conceitos de acordo com o Ministério da Saúde, né? No caso, é o Ministério da Saúde mesmo, e de acordo com o Enio, que é um livro, né? Um autor brasileiro, né? Ele tem vários trabalhos nessa área de segurança alimentar. Eu acho que ele é uma referência aqui no Brasil, né? Inclusive, o pessoal da Anvisa, ele é consultor da Anvisa, né? Ele vive, toda vez que tem mudança nas leis, ele sempre participa. Ele é um biomédico. Normalmente ele faz cursos pelo Brasil, ele até já fez vários cursos aqui em Brasília. Então, eu uso muito o Enio como referência, tá? Mas, assim, de alguns conceitos. Como eu não podia copiar partes dos livros do Enio, os conceitos do Enio eu coloquei para vocês aqui na íntegra e não tem problema nenhum, não precisa adquirir o livro para poder trabalhar com esses conceitos que a gente vai precisar, só estou citando a referência. Usamos também várias referências do Códex Alimentários, que é da OMS, que é o primeiro que eu quero conversar com vocês sobre o primeiro setor responsável por criar as normas, né? Da onde que vem todas as normas que nós temos nas nossas leis? Da onde que vem todos esses critérios, né? Por que surgiram esses critérios? Da onde que veio? Foi o Brasil? Foi a Anvisa que sentou e montou as leis? Foi São Paulo e cada estado montou a sua própria lei? Não, né? Tudo isso ele é pré-estabelecido pelo Códex Alimentários. Ele é um órgão dentro da área internacional de controle de alimentos, né? O Códex Alimentários ele determina e estabelece regras, critérios para diversas áreas no setor da alimentação, né? Um deles, que é super importante, que a gente vai trabalhar, é a questão da segurança alimentar. O que seria essa segurança alimentar, certo? Bom, aí nós temos dois órgãos importantes, né? Dois departamentos importantes, que é a FAO, a Organização para as Nações Unidas para a Agricultura, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que criou, né, que contemplam, que fazem parte do Códex Alimentários. O Códex Alimentários foi criado em 1963, com o objetivo de estabelecer normas internacionais da área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre boas práticas e de avaliação de segurança e eficácia. Seus principais objetivos são proteger a saúde do consumidor e garantir práticas leais do comércio entre os países. Bom, vamos traduzir. Então, toda vez eu vou ler o slide e vou traduzir, vou explicar para vocês o que significa isso, tá bom? Por que cada país não pode estabelecer a sua norma e o seu critério, né? Porque nós temos as divergências culturais. A gente pode, quando a gente usa critérios que são estabelecidos internacionalmente, a gente pode dar de cara, a gente pode ter uma barreira que é justamente a barreira cultural, né? O que se come no Brasil não se come na Argentina, o que se come, né? E o modo de preparo, né? As barreiras culturais, elas não estou nem falando dos pratos, e sim de como se prepara, de como se executa cada prato, os utensílios, o clima, tudo isso influencia, né? Só que o Códex Alimentários ele veio para determinar linhas, né, para estabelecer linhas e critérios que sejam compatíveis com todos os países. Então, as normas, seria mais ou menos assim, o Códex Alimentários, ele criou as normas, estabeleceu as normas para a higiene dos alimentos, eu até compartilhei esse material com vocês. Então, tem lá os critérios, que o Códex Alimentários, que a FAO, a Organização Mundial de Saúde, juntaram, compilaram e fizeram um documento em que tem lá o que tem que ser feito
para cada atividade, dentro de uma produção de alimento, para cada etapa da produção de alimento, o que tem que ser feito para você ter controle sanitário, para que este alimento não venha causar um surto de doença transmitida por alimento, né? Então, ele estabelece, né, ele determina as leis, as normas, ele divide em aspectos. Aspecto de recursos humanos. O que a FAO acha que cada país tem que contemplar nas suas leis sobre recursos humanos? Isso. Então, ela vem com termos gerais. Aí vem aspectos de higiene ambiental. Isso. Aspectos de controle de praga. E aí, cada país adapta as normas, os critérios da FAO para a sua realidade, para a sua cultura. Então, é assim que começa, né? A cadeia. Códex, aí depois cada país se junta, né? No nosso caso, nós fazemos parte do Mercosul, então o Mercosul se reuniu para determinar essas normas, e cada país dentro do Mercosul adaptou as normas para a sua cultura, e dentro do país, cada estado, cada cidade adaptou mais ainda. Então, Brasília tem uma lei, São Paulo tem outra, eu já vi lei de Santa Catarina, já vi lei de vários outros estados, pegaram a lei determinada os critérios estabelecidos pelo Mercosul e criaram suas próprias leis. Por que isso? Por que tem que vir? Porque é uma questão de organização do comércio, né? Digamos que um país muito desenvolvido crie seus próprios critérios para poder produzir alimentos, para poder comercializar alimentos. Critério esses que só ele consegue seguir. Só esse país consegue seguir, porque são critérios muito que requerem tecnologias avançadas, por exemplo. Então, ele vai dominar aquele comércio, aquele mercado. Então, por isso que ele fala aqui, os princípios estabelecidos pelo Códex Alimentar, os objetivos, além de proteger a saúde dos consumidores, né, você padronizar normas para evitar surtos, de doenças transmitidas por alimentos, tanto locais como surtos abertos, né, isolados ou abertos. Para garantir isso, garante também práticas leais do comércio entre os países, porque senão os países que detêm uma tecnologia muito avançada poderiam se sobressair, né, no mercado em função dos países com menor tecnologia, né, que dispõem de tecnologia mais simples. Ok? E aí a gente vem para o conceito de segurança alimentar e nutricional, que é segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito ao acesso regular, permanente a alimentos de qualidade, em quantidades suficientes, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Gente, como o conceito ficou grande, né? Porque lá nos primórdios de segurança alimentar e nutricional, antes de estabelecer esse conceito atual, esse que está sendo praticado em qualquer setor dentro da área da alimentação, antes de trabalhar esse conceito, a segurança alimentar e nutricional se preocupava com a quantidade, né? Com a quantidade, qualidade, quantidade suficiente em termos nutricionais. Eu tenho que ter um alimento equilibrado, carboidrato, proteína, lipídio, que oferece o aporte calórico de macro e micronutrientes para quem vai consumir esse alimento. Se fechava isso. O conceito de segurança alimentar se fechava na oferta de alimentos nutricionalmente equilibrados, né? E ele deixava subentendido que esses alimentos nutricionalmente equilibrados tinham que ser feitos em condições de higiene, claro, porque não adianta nada eu oferecer um cardápio equilibrado, porém que traga risco para a saúde de quem vai consumir. As pessoas vão consumir e ter que parar no hospital. Então, houveram várias discussões, vários congressos, vários encontros científicos em que eles chegaram a ampliar o conceito de segurança alimentar e incluíram a questão da qualidade, da questão higiênico-sanitária, e ainda incluir a questão, que é bem interessante, né? Além das boas práticas, além da higiene, além da qualidade nutricional e higienicamente falando, né?
Ele trabalha também agora, que é muito importante, não é uma questão de modismo, não é uma questão de ideologia, é necessário, o planeta precisa repensar seu processo, isso aí a gente a gente sabe disso. Então, o conceito de segurança alimentar e nutricional trouxe também a questão de se preocupar com a diversidade cultural, que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então, eu preciso trabalhar, produzir alimentos de forma sustentável, né? De forma equilibrada e sustentável. E dentro dessa qualidade que eu deixei aqui marcado para vocês, é justamente o que eu quero reforçar. Essa qualidade agora, ela traz a qualidade nutricional e a qualidade higiênico-sanitária. Não adianta eu ter um prato, uma refeição, um alimento, um insumo com qualidade nutricional, porém que oferece risco para a saúde pública. Uma coisa anula a outra. Não adianta. Bom, a segurança dos alimentos. A garantia de que os alimentos não causem danos ao consumidor, quando preparados ou consumidos de acordo com o uso a que se destinam, tá? Então, assim, a gente fala de segurança alimentar e parece assim, quem trabalha na área de alimentos, né? Acho que é importante a gente frisar isso. Quem trabalha, tanto os gastrólogos como os nutricionistas, bom, seja qual for o meu interesse na área de alimento, eu tenho que, independente de ser da área de saúde, assim, talvez uma outra pessoa, um gerente administrativo, gerente financeiro, alguém que não seja diretamente ligado à área de saúde, ele nunca vai poder desvincular a questão de saúde. Ele está lidando com a saúde pública, né? Eu estou produzindo alimentos para as pessoas consumirem. É questão de saúde pública. Eu não tenho como desvincular. Eu vou produzir alimentos, mas eu não quero nem saber o que a Anvisa está exigindo, não vou saber o que os órgãos competentes estão exigindo em relação a esse aspecto. Eu vou simplesmente produzir um alimento e não me interessa esse conceito de saúde, essa questão de controle higiênico sanitário, até da questão mesmo de controle, né, de oferecer um prato saudável. Não, saudável não, eu quero que as pessoas consumam. Não, não adianta. A partir do momento que você entra no mercado, a parte de produção de alimentos, você, como eticamente correto, você já vai pensar numa questão de saúde. As pessoas que vêm consumir, que vêm no meu estabelecimento, ou que vêm na minha UAN, caso dos nutricionistas, né, que tem o termo de UAN, que é o quê? UAN hospitalar, Unidade de Alimentação e Nutrição Hospitalar, escola, creche, institucionais, né, dentro de tribunais. A pessoa que vem se alimentar, ele vem buscando saúde. Então, eu tenho que oferecer um prato saudável. Saudável e que garanta a saúde e que não ofereça risco, né? Garantir de que os alimentos não causem danos ao consumidor quando preparados ou consumidos de acordo com o uso a que se destinam. Então, eu tenho que ter essa questão, saber, bom, eu vou trabalhar com comida japonesa. Eu adoro dar exemplo de comida japonesa, todos os meus alunos sabem que eu adoro. Vou controlar o tempo aqui, galera, que eu falo mesmo. Eu vou trabalhar com comida japonesa. Nossa, e agora? Como é que eu vou oferecer uma comida japonesa? Ou seja, vamos pensar na linha de alimentos crus, ok? Que vem com peixe cru. Então, eu, como nutricionista responsável técnico, como gastrólogo, ou como simplesmente um gerente, que não é nem nutricionista nem gastrólogo, mas que eu quero produzir um alimento seguro, eu sou um gerente, eu sou dono de um restaurante, enfim, eu tenho que buscar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar saber assim, como é que é a vigilância sanitária, o que os órgãos competentes eles deliberam sobre o assunto peixe cru. Porque se a vigilância sanitária considerasse o consumo de peixe cru um risco sem ações, sem medidas preventivas, a vigilância sanitária proibiria. Aí a gente cai na linha do conceito, a gente relaciona com o conceito anterior que a gente viu. Por que a vigilância sanitária não vai proibir? Primeiro, porque tem medida preventiva. Do que eu estou falando, medida preventiva? Eu tenho como oferecer alimentos com peixe cru, eu tenho como oferecer esse alimento, porém, sem causar dano para o consumidor. Então, a vigilância sanitária não vai proibir. Ela não vai proibir porque existem medidas preventivas que eu posso adotar
que eu tenho como adotar, e o meu cliente que gosta da comida japonesa, ele vai comer no meu estabelecimento e nunca vai ter uma intoxicação, uma toxificação alimentar, ok? Então, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás. Quais são os critérios de segurança? O que eu tenho que fazer para ter uma garantia de que aquele alimento não está oferecendo risco para a saúde de quem vai consumir aquele alimento, ok? Então, é disso que ele está falando, segurança dos alimentos, garantia de que os alimentos não causem danos ao consumidor, quando preparados ou consumidos de acordo com o uso a que se destinam. Essa garantia, eu tenho que ir atrás dos livros, eu tenho que ir atrás das leis, eu não tenho como tirar isso da minha cabeça. Eu não posso tirar isso do YouTube, né? Não desmerecendo o YouTube, né, gente? A gente tem muito conteúdo bom. Né? Sim, a gente pode até usar também, mas eu não posso usar só o YouTube, né? Eu não posso usar. Eu tenho que me aprimorar para adotar critérios para que aquele alimento não venha causar um transtorno. Aí eu pergunto para vocês, e aí vocês podem ir participando pelo chat aqui, gente, se vocês quiserem. E aí? Eu dei um exemplo do peixe cru, que a gente pode oferecer, a gente oferece o que peixe cru a gente pode consumir, a vigilância sanitária não proíbe. Por que ela não proíbe? Porque existe medida preventiva, certo, galera? Meninos, eu queria saber de vocês se vocês têm ideia, se vocês têm noção de algum alimento e que é algum preparo, alguma prática dentro de uma produção de alimentos, estou falando de matéria-prima, tá? Porque prática tem infinitas, mas alguma matéria-prima que a vigilância sanitária hoje proíbe que seja utilizada. Entenderam a minha pergunta? Existem, é aquilo que eu falei, se não existe medida preventiva, ou seja, se eu não tenho nem na literatura e nem em local nenhum formas seguras de usar aquela matéria-prima, a vigilância sanitária vai proibir. Não sou eu, Maria Cláudia, não, por exemplo, carne crua. Né? Temos várias preparações com carne crua. Quibe cru, carpaccio, o que mais? Temos steak tartar, tem vários alimentos que vão como carne crua. Por que a vigilância sanitária não proíbe, apesar dos riscos? Porque existe quem trabalha com essa linha de carne crua tem como adotar critérios estabelecidos pela literatura científica e pelas leis em que essa carne não vai oferecer um risco para a saúde pública. Eu queria saber se vocês conhecem alguma matéria-prima, algum alimento, alguma preparação que é proibida, porque não tem medida preventiva. Só para entender se vocês estão entendendo minha linha de raciocínio. Não existe medida preventiva, portanto, a vigilância sanitária proibiu o seu uso in natura. Em preparações, vou dar a dica, em preparações que não vão sofrer tratamento térmico. Qual é a matéria-prima? Ovo cru, isso mesmo, já mandaram aqui, eu estou aqui só falando exatamente. Ovo cru. Hoje, a vigilância sanitária proíbe a utilização de ovo cru em preparações que não vão sofrer tratamento térmico. Ela tem a possibilidade de mudar o processo ou de usar o ovo pasteurizado. O ovo pasteurizado existe em pó ou líquido, mas se você é dono de um restaurante, a vigilância sanitária chega no seu restaurante, ou porque alguém passou mal, ou por uma vistoria comum, e ela percebe que no meio das suas preparações, nas suas fichas técnicas, ou receitas, como vocês acharem melhor, né? Ou tem restaurante que tem ficha técnica completa, tem restaurante que só tem as receitas, o passo a passo do que vai ser feito. Se a vigilância sanitária percebe que dentre os ingredientes utilizados nas preparações temos ovo cru, a vigilância sanitária vai chamar a atenção. Você não pode usar. Não é só maionese. As pessoas acreditam que é só maionese. Não é na maionese. Não é só maionese. Qualquer preparação, qualquer molho, qualquer prato que tecnicamente o ovo não vai passar por cocção, você tem que usar o ovo cru pasteurizado ou o ovo, principalmente preparações desse tipo. Ou o ovo em pó, ou líquido, enfim, como vocês acharem melhor. Aí alguém pode perguntar assim, mas Maria Cláudia, e as carnes, os pratos que você acabou de falar, dentre eles,
temos o steak tartar, né? Que ele leva ovo cru. Por que a vigilância sanitária não proíbe? Porque existem medidas preventivas. Por exemplo, o steak tartar é o seguinte: você vai quebrar o ovo e consumir imediatamente. Diferente de uma maionese que você vai ali preparar, vai dar um tempo para aquela bactéria se multiplicar. O risco é maior quando você usa o ovo como ingrediente. Tudo bem? Tranquilo, gente? Ok, vou continuando então. Bom, continuando nessa questão da segurança dos alimentos, como é que eu vou garantir, né, a saúde? Como é que eu vou garantir que o alimento não venha causar danos? Buscando, pesquisando, criando processos, estabelecendo critérios, criando critérios de controle de qualidade. A lei, a literatura, ela traz diversas, infinitas informações que você tem que compilar e adotar essas informações, adaptar para a sua realidade, para o seu processo, ok? Então, assim, você não adianta, você tem que pesquisar para poder fazer isso. Não adianta copiar o processo do vizinho ou copiar o processo de um outro restaurante que você tenha. Você vai ter que estabelecer os critérios do processo para aquela produção, para aquele restaurante. Algumas coisas você pode até usar, parecido, semelhante, mas você vai ter que fazer adaptações. Mudou a estrutura física, mudou o equipamento, mudou o utensílio, o seu processo vai mudar também. Seus critérios vão ter que ser ajustados para você também, ok? Ok. Então, continuando nessa linha de raciocínio, eu vou bem no finalzinho, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês rapidinho, que ele traz para a gente introduzir esse assunto das doenças, tá? Doenças transmitidas por alimento. Bom, as doenças transmitidas por alimentos, elas são importantes, primeiro porque tem gente que acha que as doenças são muito tranquilas, né? Elas não vão, elas podem... E é verdade, né? Vamos pensar, sem criar pânico, logicamente, na sociedade, graças a Deus, que os micro-organismos, né? A gente vai falar um pouquinho dos perigos, mas que os micro-organismos, a gente entra em contato com diversos micro-organismos no nosso dia a dia, via alimentação, via contato, via ar, via ambiente, e esses micro-organismos são importantes para nós, para estimular, né? Para poder ativar nosso sistema imunológico, isso é fato, né? É de fundamental importância mesmo. A gente sabe que existem pesquisas que já comprovam que os indivíduos, crianças que são educadas, criadas, né? As crianças que ficam em ambientes, bom, eu falo criação, não sei se existe um termo mais formal para isso, mas as crianças são criadas em meios muito limpo, que aquela mãe neurótica mesmo, sabe? Aquela que vem e desinfeta tudo o tempo todo. Claro que existe todo um equilíbrio nas coisas, né? Então, assim, as crianças que as mães são excessivamente cuidadosas, excessivamente, tá? Estou frisando o termo excessivo, porque é questão de excesso mesmo. São excessivamente neuróticos com a questão da higienização do ambiente, do local. Normalmente são crianças que têm maior tendência a ter alergias, infecções, são mais sensíveis, porque justamente elas são impedidas de entrar em contato com micro-organismos importantes, né? Então, assim, a gente no dia a dia não vai oferecer alimentos estéreis para os nossos clientes, para os nossos pacientes, para as pessoas que vão consumir. Primeiro que isso nem é correto, né? Porque os micro-organismos com que a gente lida no dia a dia, se a gente pensar em números, a maioria é benéfica, a minoria é patogênica, ok? A minoria é patogênica, só que dentre esses patogênicos tem uns que podem causar um estrago, podem causar um estrago assim, podem levar a óbito, pode levar as pessoas a transtornos neurológicos irreversíveis. Enfim, eu vou mostrar um vídeo que ilustra isso para vocês, ok? Então, assim, eu fico muito preocupada quando eu estou dando aula para os alunos, falam assim, ai, professora, não, exagero. Vitamina S, as pessoas brincam, né?
tem que ter a vitamina S, um pouquinho de sujeira ali faz bem. Mas eu não posso, né? Eu não posso, quando eu estou pensando em produzir um alimento, eu não posso ficar indo para essa linha. Eu tenho que ser um pouco neurótico, tenho que ser rigoroso nos critérios de controle de qualidade. Vou dar um exemplo no que eu quero trazer para vocês. Tem gente que acha que não vai causar nenhum risco para o consumidor usar a matéria-prima vencida de um dia. Você não pode usar a matéria-prima vencida. Mas, Maria Cláudia, questão de sustentabilidade, você acabou de falar que você tem que trabalhar, né, dentro da produção, você tem que trabalhar de forma segura e sustentável. Eu não acho, isso não é um bom exemplo de sustentabilidade, usar alimentos vencidos. De jeito, mas sob hipótese alguma. Sustentabilidade é você que é responsável pela administração de uma produção, é evitar que o alimento que a validade dele, né, que termine a validade dele no meu estoque. Isso é ser sustentável. Eu vou trabalhar com controle de estoque e eu não vou jamais deixar que um produto, por menor que seja, por mais barato que seja, tenha vença, né, literalmente, que venha a vencer dentro, ou seja, que a validade dele acabe dentro do meu estoque. Eu vou trabalhar com isso, eu vou controlar o estoque. É isso que é ser sustentável. Não é ser sustentável usar matéria-prima vencida. Não é. Matéria-prima vencida, o que o fabricante fala quando ele fala assim, este produto vale até hoje, dia 4 de abril. Qual a informação que ele está me trazendo? Ele está me trazendo o seguinte, que ele fez testes, que por algum motivo, algum critério, ele fez testes e falou o seguinte, que este alimento você pode consumir até hoje, porque a partir de amanhã ele pode oferecer risco. Ai, eu até sofro bullying, gente, com isso. Os meus colegas falam assim, mas vem cá, quer dizer que eu tenho um produto fechado em casa. Meia-noite, ele já não serve mais? Tecnicamente, não. Porque o fabricante está me dizendo o seguinte: eu, por exemplo, Nestlé, estou garantindo a qualidade deste produto até hoje. Significa que se você passar mal, ou se alguém passar mal por ingerir este alimento, até hoje, a indústria, a empresa responde. A partir de amanhã, a empresa não responde mais. Você viu que o alimento estava vencido e você consumiu. Porque eles adotam vários critérios para determinar a validade do produto. Dentre os critérios determinados é a questão microbiológica, mas não é apenas o microbiológico, gente. Eles trabalham com diversos, né? São vários critérios. Não só a questão microbiológica, é a questão da embalagem, da oxidação do produto, são diversos critérios. Então, eu estou dando um exemplo dentro do nosso universo de produção de alimentos, que é a validade dos alimentos. Tem gente que brinca com isso. Tem restaurante que brinca, que pega alimentos vencidos, perigosos, porque eu considero, não vamos usar o termo perigoso, vamos de risco, como alimentos industrializados, como o palmito, por exemplo, pega o palmito vencido e coloca na linha de produção. É arriscado, é muito arriscado. Eu não estou prezando para a saúde do meu consumidor, ok? Eu vou colocar o vídeo aqui só um minutinho para a gente continuar os conceitos, que é só para ilustrar justamente essa questão das doenças transmitidas por alimento, ok? E também, aí eu vou entrar nos conceitos das doenças, nas classificações, como eu falei no começo, para algumas pessoas, esse conceito, essa classificação vai ser um resgate, uma recordação. Para outras, não, para outras é novidade. Então, eu vou dar os dois conceitos. Vou dar o conceito do Ministério da Saúde e o conceito do Enio, que eu gosto mais. Eu gosto mais do conceito do Enio, gente, porque ele é mais completo, tá? Então, deixa eu só abrir meu vídeo aqui, só um minuto de paciência, porque não está na mão. Ele é bem curtinho. Só para ilustrar a importância do controle sanitário dos alimentos para vocês.
pouco mais de 2 anos, Bruna fez uma refeição com os pais em um hotel de luxo em Pernambuco e se sentiu mal. A mãe disse que foi tudo muito rápido. Ela se alimentou no hotel e no sábado à noite ela apresentou-se indisposta. Vômitos, no final, assim, já da tarde, diarreia, e aí nós levamos ela aqui no hospital. Bruna morreu na madrugada seguinte. A gente imagina que vai ser só um mal-estar, uma coisa que com a medicação se resolve, e jamais se imaginaria que chegasse ao óbito, né? Este ano, numa mesma semana, 115 pessoas foram parar no hospital aqui no município de Içara, perto de Criciúma, em Santa Catarina. Os sintomas eram bem parecidos: forte dor de cabeça, vômito e diarreia. Logo, as causas da infecção alimentar começaram a ser esclarecidas. Todas as pessoas que passaram mal tinham comido fora de casa, no mesmo dia e na mesma lanchonete. A fonte da contaminação estava dentro da cozinha. Um funcionário que tinha ido ao banheiro e não lavar as mãos direito passou a salmonela para o lanche. Ele que comandava, manuseava todos os alimentos. Ele que tinha contato direto com os alimentos do estabelecimento. Normalmente a salmonela é transmitida dessa forma, por falta de higiene durante a manipulação de alimentos. Uma boa lavagem das mãos impede muitos riscos à saúde das pessoas. A filha de Dona Lucy luta contra uma infecção generalizada causada por alimentos contaminados por coliformes fecais. Apreensiva, ela tem esperanças que a jovem melhore. A gente que está demorando mais para responder, né, ao tratamento. Muito triste porque ela é uma menina nova, né, nunca teve nada, foi assim do nada também. Na terça-feira ela estava bem, na quarta-feira ela já estava se passando mal. Aí na segunda ela já entrou em coma. Segundo os médicos, o estado de saúde de Paula Santana, de 20 anos, é grave. Ela foi hospitalizada com um quadro de insuficiência renal. Está em coma induzido e respira com a ajuda de aparelhos. Intoxicação alimentar pode matar. Stephanie Smith quase perdeu a vida. Ela ficou sem o movimento das pernas depois de comer um hambúrguer feito em casa. A carne moída estava contaminada pela bactéria Escherichia coli. A professora de dança sofreu convulsões e passou 9 meses internada. 2 anos depois, teve que abandonar a profissão. Consumir alimentos contaminados pode provocar muitas doenças. Uma delas é a toxoplasmose, causada por um protozoário encontrado na carne e nas verduras. Os sintomas são febre, problemas neurológicos, cegueira e, no caso das gestantes, deformação no feto. Como as altas temperaturas matam o protozoário, recomenda-se comer carnes bem cozidas e bem assadas. Você lavando a mão, você permite muito menos de fazer. Primeira parte. Segundo, vamos comprar alimentos de boa procedência. O consumidor tem que aprender a se proteger, comprar de bons fornecedores, de preferência registrados do Ministério, com produtos seguros. Terceiro, comer alimentos que não ficaram muito tempo expostos. Então, gente, esse vídeo é justamente para poder reforçar essa necessidade de controle, né? Porque tem gente que ainda acredita que é lenda, tem gente que acredita que normalmente as doenças transmitidas por alimentos, elas são apenas aquelas que vão causar um transtorno leve no outro dia. Verdade, existem. Mas existem aquelas que são mais graves, como os apresentados nos vídeos. São casos reais, né? E aqui no nosso país, em que são considerados, né, de bons exemplos, porque eu tenho que ter cuidado. E aí o Enio, que é esse senhor que fala no final, que é justamente o que eu comentei para vocês, ele traz, né, fornecedor adequado, higiene, né, lavagem das mãos, são pontos críticos e que são falhos dentro da produção de alimentos, né? Então, nós temos o caso da Bruna, que foi o primeiro vídeo que comentou,
bem rapidinho fazendo comentário sobre o vídeo, ela faleceu, ela foi, como é que se diz? Não foi identificado a bactéria, o micro-organismo, mas foi classificado como caso via alimentar, porque os pais dela, né, era um encontro no hotel lá em Pernambuco, como eles falaram, era até o Blue Tree, na época. O Blue Tree mudou de nome depois disso, não sei se foi por causa desse evento, mas era um evento, um encontro de juízes, em que nesse encontro ela ingeriu alguns alimentos, depois veio para se sentir mal e foi a óbito. E aí depois eles foram para a linha, os advogados de defesa, dos envolvidos, foram para a linha que a criança morreu por rotavírus, mas não conseguiram identificar o agente na criança. Mas o Blue Tree, ele foi indiciado, ele foi prejudicado, e os profissionais envolvidos no processo, porque eles fizeram coleta de alimentos e os alimentos estavam contaminados. Eles não coletaram o alimento que a Bruna ingeriu, mas eles coletaram outros alimentos e viram que os alimentos estavam com contagem altíssima de bactérias patogênicas. Então, com isso, o advogado de acusação já conseguiu fechar um inquérito, conseguiu realmente, inclusive, indiciar algumas pessoas envolvidas no processo produtivo. Por isso que é muito importante eu adotar os critérios, porque eu evito passar por um transtorno desse. Aquela da menina do hambúrguer, ela é aquilo ali eu trago como exemplo de um dano neurológico, né? Ela, por Escherichia coli, né? Ele fala que Escherichia coli no vídeo, é uma bactéria de contaminação fecal, e ela teve um dano irreversível neurológico e que ficou paraplégica. Ela aparece de vez em quando no Fantástico e em alguns programas fazendo umas pontas como repórter. Então, assim, olha só, é uma saudável, né, dançarina, e mesmo assim foi acometido, ok? E os outros, né, eu trago como exemplo a toxoplasmose, que a toxoplasmose é um parasita, e ele também pode causar surtos, como eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, assim, em relação aos conceitos de doenças transmitidas por alimentos, esse é o conceito mais antigo, que não, gente, quando eu falo antigo, não necessariamente ele está em desuso ou está proibido usar, está errado, não. Vamos falar assim, é uma classificação que é dada pelo Ministério da Saúde e tem literaturas mais recentes que reclassificam essas doenças. Vamos dizer assim, usando esses termos. Eles classificam dessa forma e tem o Ministério da Saúde, né, dá esses conceitos, que são os mais antigos, mas existe um novo conceito na literatura que talvez vocês vão se deparar com esses conceitos, principalmente em artigos científicos. Então, ele classifica as doenças transmitidas por alimentos em 4, né, o Ministério da Saúde: infecção, intoxicação, toxinfecção e intoxicação química. Então, qual é a diferença dessas doenças, pelo amor de Deus, né? Porque 4 doenças, né? Tudo via alimentar, pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser... Bom, aqui, a infecção é quando a doença é causada pela própria bactéria, ok? A bactéria invade, coloniza, se multiplica no organismo do indivíduo. Então, causa um processo literalmente infeccioso, né? Então, os sintomas, eles são febre, pode dar febre ou não, mas tem diarreia, normalmente na infecção vem a diarreia, a febre é mais comum na infecção. O que mais? Pode demorar tempos para acontecer. Hoje a Vigilância Sanitária adota como critério, uma infecção alimentar pode acontecer até 3 dias depois do consumo do alimento. Por isso que é complicado você fazer uma investigação de surtos. Você, quando tem um surto de doença transmitida por um alimento num local fechado, é mais fácil. Mas mesmo assim, você tem que fazer toda uma investigação para ver se realmente foi ali. Porque hoje eu posso estar passando mal por algo que eu comi há 3 dias atrás. O processo infeccioso, ele pode demorar um pouquinho para acontecer, ok? Então, 3 dias depois eu posso passar mal em função de algo que eu estou comendo hoje. Então, as pessoas, elas acham assim, que eu tô passando mal hoje, foi a última comida que eu comi. Normalmente, as pessoas colocam
culpa no último alimento ingerido, né? E na verdade não, pode ser algo que você comeu no café da manhã da sua casa há 3 dias atrás, tá? Então, assim, a infecção é causada pela própria bactéria. Quais são os micro-organismos que causam infecção que são importantes para a gente hoje dentro da doença transmitida por alimento? A maioria. Salmonela tem capacidade de invadir o organismo. Quando eu falo que tem capacidade de invadir, significa que ele pode invadir, se multiplicar e ficar no intestino, ou ele pode invadir, se multiplicar e parar em outros órgãos. Podem parar no sistema nervoso, podem parar no rim, no fígado. Eles não ficam necessariamente, a atuação da doença, da bactéria, não vai ser só no intestino. Ele pode ultrapassar as barreiras intestinais, tudo bem? Ele pode ultrapassar o intestino. Por isso que ele tem a característica, né? Pode ser chamado de, tem essa característica de invasão, invadir, ok? A intoxicação, segundo o Ministério da Saúde, é aquela em que a gente ingere a toxina. A toxina do alimento, a toxina, toda bactéria libera toxina, ok? Mas tem bactérias que elas liberam toxina no alimento. E não sei se vocês sabem, o que é uma toxina, pelo amor de Deus, né, gente? Qual é a composição química de uma toxina? Quem sabe? Alguém sabe a composição química de uma toxina? Ok? Eu tenho aqui algumas perguntas, já eu respondo. Bom, vamos responder as perguntas, porque eu fico ansiosa para responder as perguntas. Ok, vamos começar aqui. O Wellington, ele perguntou assim, e como definimos a validade de produto artesanal? Por exemplo, é uma pasta de alho. Ótima pergunta. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o conceito de artesanal, né? Teoricamente, tecnicamente, às vezes a empresa ela é artesanal, mas ela tem condições de fazer ensaios, análise microbiológica desse produto, tá? A primeira recomendação que eu faço é análise microbiológica. Se você é um indivíduo que quer produzir alimento, você quer oferecer um produto no mercado e você quer determinar uma data de validade, você tem 2 caminhos, né, para a questão microbiológica. Mandar para um laboratório. Isso não é fácil, já vou falando para vocês. Primeiro que a gente não tem muitos laboratórios, é caro, mas é possível. Não é um caro que você vai ter que fechar a empresa para poder pagar um ensaio. Não, é uma coisa negociável. Mas ele é caro em empresas particulares. Nós temos laboratórios do governo, laboratórios ligados ao governo federal, né, que eles fazem esses ensaios, principalmente laboratórios em universidades. Eles fazem esses ensaios, ok? Então, o primeiro passo para você determinar a validade do produto, o mais seguro que eu acho é por análise microbiológica. Então, você vai mandar para o laboratório, ele vai fazer análise várias vezes, né? Ele vai fazer análise durante um período, durante um tempo, ele vai fazer análise e fazer contagem de micro-organismos e indicadores. Micro-organismos que indicam a qualidade daquele produto. E aí ele vai tirar uma média, ele vai fazer ali análise durante um período de vários produtos de um lote. E aí ele vai dizer, olha, esse produto até 5 dias, até 10 dias, até 1 mês, até 2 meses, ele está com a contagem adequada, ok? O outro caminho, que é o mais utilizado, Wellington, o mais utilizado é por média mesmo, por observação. As próprias pessoas que produzem esses produtos artesanais, elas vão fazendo testes sensoriais, e aí elas vão vendo que com 2 dias, aquele alho, se guardado na geladeira, tá ok. Depois de 2 dias, já não tá bom, porque já fica com um gosto alterado, já fica porque o artesanal ele não vai ter conservante. Então, com 3 dias, ele vai ficar já com sabor. Alho, eu acho que ele fermenta muito fácil, né? Ele não é uma coisa que, se tiver o alho puro, se não tiver sal, tiver outros temperos, o artesanal, né, gente, ele vai durar menos tempo. Então, assim, a maioria, o Wellington, faz por observação. Aí você pode me perguntar, mas Maria Cláudia, a vigilância sanitária aceita por observação? Sim, a maioria dos produtos que você encontra no mercado aí
não faz necessariamente ensaios clínicos para determinar a análise microbiológica. É como se a vigilância sanitária, ela entrega essa responsabilidade para você, fabricante. Você, fabricante de alho, de pasta de alho, você está dizendo, colocando uma validade aqui no seu produto, e você está afirmando que este produto pode ser consumido em tantos dias, e aí você está se responsabilizando. Se porventura este produto realmente você não tem adotado um critério para determinar essa validade, seja qual for, o que vai acontecer? Você está se responsabilizando. Se alguém passar mal, se alguém tiver um transtorno, se um cliente reclamar porque o produto você deu 5 dias de prazo, mas com 2 dias ele está mofando, ele está impróprio para consumo, você é que vai ter que arcar com as consequências, entende, Wellington? Eu respondi sua pergunta? Então, assim, na verdade, as grandes empresas, elas mandam para o laboratório. As pequenas empresas, elas deveriam mandar também. A forma mais segura para você determinar uma média de prazo de uso é realmente a validade. Porque esse critério a análise microbiológica, perdão, porque esse critério que eu falei para vocês de observar o sensorial, por que arriscado, gente? Porque, olha só, deixa eu falar uma coisa. Tem micro-organismos, tem toxinas, tem bactérias que se multiplicam no meio, mas não necessariamente alteram o produto. Se eu usar como único critério para determinar a validade do meu produto, o sensorial, ou seja, enquanto estiver com sabor, com odor, com a cor boa, eu vou considerar que está própria para consumo. Se eu utilizar só o sensorial como critério, eu estou me arriscando muito. Sabe por quê? Porque muitas vezes pode ter uma bactéria patogênica e o sensorial não está alterado. Entende? Por isso que eu não acho seguro só determinar pelo sensorial. O que a gente vê por aí são esses produtos artesanais, bolo, que as pessoas estão determinando aí uma validade aí de 3 dias, com segurança, né? 2 dias, só por questão sensorial, tá? Mas o ideal mesmo era mandar para uma análise microbiológica, certo? Bom, dentro da área de produção, eu sou realmente muito metódica em relação a isso, mas... não é real, não. Luísa, Luísa, não. Existe... Isso é uma lenda. Eu chamo até de lenda urbana para os meus alunos. E eu não sei de onde que as pessoas criaram essa ideia de que o fabricante, quando ele determina que um produto é verdade, até certo ponto aí da sua pergunta, tá certo. As empresas grandes, para determinar a validade do produto, ele faz um ensaio, ele tira uma média. Porque tem um produto que ele fica bom com 5 dias, o outro com 6, o outro com 7. Aí ele vai ele vai e tira uma média. E é verdade, tem uma margem de segurança. Mas eu, como consumidora, você como consumidor, ou como quem vai usar essa matéria-prima no seu processo, nós não temos como avaliar essa margem que cada empresa dá, entende? Por isso que nós temos que obedecer à risca a validade do produto. Não existe essa possibilidade de ficar tentando usar meios para usar produtos, técnicas para usar produtos que já venceu. Então, não existe, não, essa margem de segurança para mais, entende? Eu tenho que seguir a risca. Venceu hoje, eu tenho que usar esse produto até hoje. A gente tem que se organizar para que a gente não permita que esse produto vença. Eu tenho que usar antes da validade. Eu tenho que transformar ele em outro produto antes da validade. Esse é o critério de segurança mais correto a ser adotado. E você citou em casa, né? Em restaurante, por isso que o fórum, eu vou no próximo encontro, eu vou discutir os fóruns, tá? Eu vou discutir com vocês, fazer um apanhado do resultado do fórum e trabalhar com vocês, não se preocupem. Por isso que eu coloquei aquele gráfico lá no fórum, quem acessou o fórum,
que a maioria dos surtos acontece onde? Em residência. Não acontece em restaurantes. Justamente pelo que você colocou na sua pergunta. Restaurante adota critério. Restaurante tem lei. Em casa, as pessoas fazem as coisas de forma, às vezes, arriscada. As pessoas reaproveitam, as pessoas recongelam, e isso é que traz esse alto índice de doenças transmitidas por alimentos, aonde? Em residências. Para nossa surpresa, a maioria dos surtos não acontece em restaurantes, acontecem em residências, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso é um dado não só do Brasil, tá? É um dado, inclusive, internacional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, os surtos acontecem em maior número em casas, em residências. Em segundo lugar, tem ano que os restaurantes ficam em segundo lugar e tem ano que os restaurantes ficam em terceiro lugar. Ok? Sim, é verdade, Leandro. A vigilância sanitária, ela tem um guia para você se orientar, literalmente, como o nome próprio diz, é um guia, né? Para você ter noção. Para você ter noção do que tem que ser feito, de quais são os produtos e suas validades, ok? Inclusive, a vigilância sanitária traz isso numa das leis que a gente vai trabalhar, né? Nem precisa muito ir para esse guia, mas se você parar em restaurante, por exemplo. Você faz um molho no restaurante. Então, você produz um molho no seu restaurante para usar no seu restaurante. A instrução normativa do DF, ela traz várias validades e as temperaturas. É verdade, a vigilância sanitária tem todo o material que orienta o indivíduo para fazer isso. Mas o ideal mesmo é que você faça ensaios, para você ter uma resposta mais fidedigna mesmo da validade do seu produto. Porque quando a gente trabalha a validade do produto, a gente não pensa só no microbiológico. Existem, a parte de tecnologia de alimentos, por exemplo, ela trabalha com a qualidade da embalagem que está sendo usada naquele produto. É outro critério, ok? Então, não é só o microbiológico. Então, tem outros aspectos a serem observados quando você determina a validade do produto, ok? Tem razão, existe um guia, existem as leis, inclusive, elas trazem. Você pode, por exemplo, na instrução normativa do DF, tem uma tabela, tem uma lista de alimentos. Alimentos à base de carne, você pode manter tantos dias refrigerados a X temperatura. Você tem um monte de lei que traz uma noção de como você vai determinar a validade do seu produto. Mas o problema qual é? Na minha cozinha, na minha produção, é diferente da sua. Então, pode ser que na minha produção eu tenha todas umas regras, critérios de higiene. E na sua, você tenha outros critérios de higiene. E isso vai influenciar na validade do seu produto final. Como eu compro minha matéria-prima, por exemplo, eu compro matéria-prima direto do fabricante. Você compra matéria-prima do supermercado vizinho. É completamente diferente. Por isso que eu não posso engessar, colocar validade no produto só baseado nessas médias, nesses manuais. É interessante realmente que eu faça ensaios clínicos, que eu mande para o laboratório e faça essa contagem de micro-organismos. É a forma mais segura, tá bom? Ok, galera. Ok, gente. Então, eu vou continuar aqui e daqui a pouco eu paro para abrir para perguntas, tá? Para a gente não ficar muito extenso. A gente tem ainda mais 2 encontros, né? Então, o conteúdo vai ser passado de uma forma bem tranquila, sem muito exagero. Bom, vamos continuar aqui nas doenças. Então, a infecção, ela é causada pela multiplicação, né? Você come o alimento com a bactéria causa doença. Intoxicação, segundo o Ministério da Saúde, é quando você come a toxina pré-formada no alimento. Quais são as bactérias que hoje causam intoxicação alimentar, que a gente conhece? Que é da nossa área, que é via alimentar, né? Que é do nosso convívio na produção de alimentos. Staphylococcus aureus, uma bactéria muito comum, causadora de intoxicação alimentar, porque ela está nas mucosas dos manipuladores, né? Está no nariz, ouvido, boca, né? Essa parte, a região da nuca, ferida tem alta contagem de estafilococcus. Então, qualquer ferida na mão
é uma fonte de contaminação importante de estafilococos. Então, o estafilococcus se multiplica no alimento e libera uma toxina, tá? Qual é o problema do estafilococcus, esse exemplo que eu estou dando? Que o estafilococcus libera uma toxina termorresistente, e isso é um problema, tá? Significa que se eu permito, se eu não tenho controle durante o meu processo, se eu não evito a multiplicação do estafilococcus, ele vai liberar essa toxina. E quando eu reaqueço esse alimento, essa toxina não é eliminada, tá? A toxina é uma proteína. A toxina liberada pelas bactérias são proteínas. E essas proteínas, elas têm formas diferentes. Então, tem proteínas que são sensíveis ao tratamento térmico ou a outros tratamentos, e tem proteínas que não são sensíveis, são resistentes. No caso aqui, eu vou falar só de cocção, que é muito importante dentro do nosso processo, é a cocção. Então, a toxina, eu vou dar um exemplo, do estafilococcus é aquela situação em que você pega um alimento, vamos pensar, um alimento muito manipulado, uma coxinha de frango, uma coxinha salgado, em que o manipulador desfia o frango, prepara a coxinha com a mão, e aí ele pega essa coxinha e vamos dizer que está cheio de estafilococcus. Aí ele frita a coxinha. Quando ele frita a coxinha, ele reduz a carga microbiana, porque as bactérias não são termorresistentes, ok? Mas aí está cheio de toxina de estafilococcus. Pode ser que as toxinas venham a resistir ao processo, porque eu deixei pouco tempo na cocção, e a pessoa vai consumir o alimento, mesmo estando com as características sensoriais adequadas, você vai ter uma dor de barriga, porque a toxina vai agir no seu organismo, ok? Então, o estafilococcus é um exemplo de bactéria que causa intoxicação no nosso dia a dia. O estafilococcus é uma das bactérias que mais estão envolvidas em surtos de doenças transmitidas por alimentos, principalmente quando o alimento é muito manipulado. Então, toda vez que eu vou fazer algum alimento muito manipulado, eu tenho que adotar critérios para evitar que o meu manipulador contamine este alimento com estafilococcus. Além disso, eu tenho que evitar que esses estafilococcus se multipliquem e liberem toxinas, ok? A gente vai falar rápido, mais em outro momento sobre isso. Bom, outra bactéria famosa que causa intoxicação, gente, é o Clostridium botulino. O Clostridium botulino é a toxina botulínica que a gente ingere no alimento. Só que diferente do estafilococcus, o botulino, a toxina dele é termosensível, graças a Deus. Ok? A toxina é termosensível. A toxina do botulino, ela não é resistente, igual a toxina do estafilococcus. E nós temos também o Bacillus cereus emético, que é outro. Bacillus cereus emético é outro micro-organismo super importante que causa intoxicação. É um micro-organismo muito comum em arroz, em algumas preparações de cereais, e você ingere a toxina pré-formada no alimento também. E aí, essa toxina também é termorresistente. Agora, a diferença interessante entre a infecção e a intoxicação, que é bom afirmar e reforçar, é o prazo, como é que se diz? A incubação. A infecção demora mais para o indivíduo sentir os sintomas. A intoxicação, tem casos na literatura que as pessoas dizem, indivíduos que passaram mal com estafilococcus, 30 minutos depois da ingestão do alimento. A pessoa ingeriu o alimento, daqui a 30 minutos eu tenho dores abdominais fortes. Na intoxicação não há necessariamente febre, não há febre, perdão. A febre acontece de forma rara, mas pode acontecer. E também interessante da intoxicação é que a diarreia também não é intensa, não é uma doença transmitida por alimento. A característica da intoxicação, ela é mais as dores abdominais, né? Sudorese, calafrio, aquela dor de barriga, literalmente, ela acontece de forma mais gritante, mais significante na intoxicação. Mas esses sintomas não são fechados, tá, gente? Pode ter febre? Pode. Pode ter diarreia? Pode, na intoxicação. O que diferencia um do outro, na verdade, é de quem está sendo acometido pela doença. O sistema imunológico do indivíduo é que vai ditar esses sintomas, na maioria das vezes. Tudo bem? Se o indivíduo tem um sistema imunológico melhor, ele pode ficar só enjoado com uma infecção intestinal. Tem indivíduo que vai comer o mesmo alimento numa infecção intestinal e vai parar no hospital. E o colega que comeu a mesma comida vai ficar só enjoado. O que vai ditar muito da gravidade dos sintomas e até onde ele vai
é o sistema imunológico do indivíduo. Então, assim, nós temos os grupos de risco, não tem nem dúvida, né? Grupo de risco, criança, idosos, gestantes e imunodeprimidos, sendo que dentro dos imunodeprimidos, nós temos diversas patologias que vão alterar o sistema imunológico do indivíduo. Então, são pessoas mais sensíveis, ok? Então, outro conceito é a toxinfecção. A toxinfecção alimentar, ela é a seguinte, você come bactéria e a bactéria libera toxina no intestino, ok? Por isso que ela é chamada de toxinfecção, porque você come bactéria e a bactéria vai esporular, que é uma forma que a bactéria faz para ficar numa forma inativa, e aí ela vai fazer o seguinte, liberar toxina no intestino. Então, assim como na intoxicação, na toxinfecção, a toxina também é o agente da doença. Ok, galera? E temos a intoxicação química, que é bem simples, que é a ingestão de produtos químicos. Exemplo de toxinfecção, bactérias que causam toxinfecção, que eu não falei. Nós temos o Clostridium perfringens e o Bacillus cereus clássicos. Nós temos 2 tipos de Bacillus cereus. O emético, o que causa intoxicação, e o clássico, que causa toxinfecção alimentar, ok? Queria saber se tem alguma dúvida em relação às doenças, mas vamos tirar a dúvida agora nesse slide, que eu acho que é o último que eu vou passar para vocês, para a gente fechar para perguntas, porque eu vou trazer de novo os conceitos das doenças, mas de acordo com o Enio, de acordo com outro autor, tá? Ok? Mas aí, qualquer coisa, podem fazer as perguntas no finalzinho. Bom, o Enio, eu acho interessante do Enio o seguinte, que ele traz essas doenças, ele reclassifica essas doenças dadas pelo Ministério da Saúde no último livro dele. E eu acho que a dele está mais completa do que a do Ministério da Saúde. E não estou dizendo que a do Ministério da Saúde está errada, ok? Mas eu acho mais completa, ficou melhor subdividida, tá? Então, a primeira doença que o Enio nos apresenta é a toxinose. A toxinose, se a gente falar em equivalência, vamos usar o termo equivale, tá? A toxinose equivale à intoxicação do Ministério da Saúde, ok? Então, significa o quê? Quando que eu vou ter uma toxinose, segundo o Enio? Eu vou ter uma toxinose quando eu ingerir um alimento e este alimento está cheio das toxinas das bactérias. Então, é a multiplicação de bactéria no alimento com a produção de toxina no alimento. Por isso que os sintomas são mais rápidos. Você já ingere a toxina e a toxina já vai começar a causar os transtornos gastrointestinais, cólicas, dores abdominais, sudorese. É uma enterotoxina, né? Tem bactérias que liberam enterotoxina. O que é enterotoxina? É que age no intestino, ok? Ou pode ser uma neurotoxina. A neurotoxina é a toxina liberada pelo Clostridium botulino, certo? É uma toxina que vai parar no sistema nervoso central, que vai parar no sistema nervoso e impede, de uma forma simples, ela impede a sinapse, a ligação entre os neurônios, e aí os músculos param, né, de funcionar. Por isso que a toxina botulínica hoje, porque existem espécies de botulino que liberam a toxina botulínica que são prejudiciais via alimentar. Mas existem outros tipos de toxinas que são liberadas pelo Clostridium botulino que são usadas hoje de forma bem interessante na área de estética, né, que é o Botox. É o mesmo princípio da toxina. A toxina provoca uma paralisia muscular, né? O Botox, ele provoca uma paralisia na área que ele é aplicado. Nós temos a toxina que é usada hoje em tratamentos de bruxismo, né? Que as pessoas que rangem os dentes, eu já ouvi falar. Pessoas com sudorese excessiva, aquelas que têm sudorese nas axilas, nas mãos molhadas, elas também estão usando toxina botulínica. Tá? Mas via alimentar é uma toxina perigosa. Ela vai parar no sistema nervoso e pode provocar danos irreversíveis. É uma toxina tão perigosa, gente, que existe um antídoto, né? Existe
eu chamo de antídoto, tá? Mas é um soro. É um soro antitoxina botulínica. Se uma pessoa for diagnosticada com botulismo, ela tem que tomar esse soro para poder cessar a ação da toxina no organismo. Depois a gente vai dar alguns exemplos sobre isso. E o bacilo cereus emético, que eu falei para vocês, tá? Ok, galera, do bem? Tranquilo? Então, essa toxinose, já eu abro para perguntas, tá? Só mais 5 minutinhos. A toxinose, ela é uma condição em que a gente ingere a toxina nos alimentos, né? Então, essa toxina vai agir rápido, então os sintomas são rápidos. Os sintomas podem acontecer de 30 minutos, tem na literatura, que as pessoas ingeriram, 30 minutos depois passaram mal. A toxina do botulino, ela demora mais para agir, porque ela não age no intestino. Ela vai agir... Gente, tem alguém com o microfone ligado. Desliga o microfone, por favor, só um pouquinho. Isso, obrigada. O Clostridium botulinum, a toxina, é uma neurotoxina, então ela vai passar as barreiras do nosso intestino, todas as barreiras físicas, químicas e biológicas, para poder parar no sistema sanguíneo, para parar no sistema nervoso. É uma coisa que demora mais. Mas o demora mais pode ser ali 4 horas, 6 horas depois. E o bacilo cereus emético, ele também é rápido. A gente teve há pouco tempo um caso nos Estados Unidos que o indivíduo morreu depois de consumir um macarrão. Ele morreu por bacilo cereus emético. Ele morreu porque o macarrão, gente, estava 5 dias fora da geladeira. E o indivíduo comeu o macarrão e foi a óbito. Jovem, saudável. Só que a quantidade de toxina de bacilo cereus que encontraram no organismo do indivíduo foi assustador, segundo a matéria que eu li, tá? Clostridium botulinum existem vários casos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses casos, quando a gente falar dos perigos químicos, físicos e biológicos. Infecção. Aí, aqui que eu acho interessante, o Enio dividiu a infecção do Ministério da Saúde, é o mesmo. A gente come a bactéria, é muito semelhante à do Ministério da Saúde. Mas ele dividiu a infecção em invasiva e não invasiva. A invasiva é quando a bactéria, ela literalmente, via alimentar, ela pode ficar ou na mucosa intestinal, ou ela pode causar uma infecção generalizada, ou ela pode parar no sistema nervoso central também. O exemplo da menina lá do vídeo que eu passei para vocês, ela teve paralisia, né, da parte, e foi irreversível, porque a bactéria foi parar de alguma forma no sistema nervoso central, ok? Nós temos bactérias que podem causar meningite via alimentar e podem causar meningites. Bom, daí nós podem parar nos músculos, no fígado, no rim, tem bactérias invasivas que vão parar, né, elas podem parar em qualquer órgão. Temos um tipo de Escherichia coli muito grave, que pode causar falência renal, ok? Exemplo, salmonella, Escherichia coli, listéria, que mais? Cólera, tudo entra aqui, nas bactérias invasivas. Bactéria não invasiva, segundo o Enio, é aquela que libera toxina no intestino, que é semelhante, equivalente à toxinfecção do Ministério da Saúde. Então, lembra, acabamos de falar que no Ministério da Saúde existe uma bactéria que causa toxinfecção, porque a gente come a bactéria e ela libera toxina no intestino. E a não invasiva aqui, ela faz a mesma coisa. Ela produz toxina no intestino, tá? Então, você come a bactéria, porém, ela libera toxina no intestino. Nós temos o bacilo cereus clássico e o Clostridium perfringens. E aí, o Enio traz, de forma muito interessante, esse conceito de parasitose, segundo o Enio, se você tem uma contagem de parasitas no intestino, né, ou eumintos ou protozoários, como no vídeo traz, né, o vídeo fala da toxoplasmose, que é um protozoário. Como eumintos, nós temos a tênia do peixe, né, as tênias, por exemplo, são eumintos super importantes dentro da nossa cadeia produtiva. E os protozoários, nós temos a toxoplasmose, nós temos a giardia, ok? Que são super importantes também. E ele chama de infestação.
E a intoxicação química, ele divide aquela intoxicação química por agentes químicos, né? Ele divide em 3 tipos de origem, quando são de origens do alimento, né? São toxinas presentes em plantas, em peixes, em cogumelos. Peixe, aqui eu gosto de dar um exemplo do baiacu, né? Galera, o baiacu, se não produzido direito, se não manipulado, provoca dano para quem está manipulando. Produtos químicos adicionados, como antibióticos, aditivos agrotóxicos, aditivos acima do permitido por legislação, tá? Intoxicação química produzida por aminas biogênicas e micotoxinas. Amina biogênica são as histaminas e micotoxinas são toxinas liberadas por fungos, ok? E ele traz, por fim, a doença por perigo lesivo, que é a doença quando você ingere alguma coisa perfurante, né? Uma pedra no feijão, um vidro, um caco de vidro, uma madeira, né? Um pedaço, uma lasca de madeira. Isso é um perigo, uma doença por perigo lesivo. Alguma pergunta? Ótima pergunta. Cristiana, ele não é termotolerante. O estafilococcus não, tá? Na verdade, vamos lá. O conceito de termotolerante, nós temos o seguinte. O que é uma bactéria termotolerante? É uma bactéria que se multiplica numa temperatura acima da padrão, ok? Acima por exemplo, existem grupos de bactérias mesófilas. Elas se multiplicam a 35 graus. As bactérias, todas essas que eu falei para vocês aqui, elas estão dentro desse grupo. São grupos de bactérias que se desenvolvem numa faixa uma faixa boa, de 20 e pouco a 45 graus. Mas a temperatura ótima para as bactérias mesófilas é de 35, 37 graus Celsius. São as temperaturas ótimas. Bactérias termotolerantes são bactérias que se desenvolvem acima de 37 graus. Os termotolerantes hoje que a gente conhece são os coliformes termotolerantes, que são os antigos coliformes fecais. São micro-organismos que conseguem se multiplicar a 45 graus Celsius, ok? O estafilococcus, ele não é termotolerante. Ele se desenvolve a 35, 37 graus. E ele nem é termorresistente. Não confunda o termo termotolerante com termorresistente. Termotolerante é porque se multiplica numa temperatura acima da média para o grupo que ele está classificado, que são os coliformes termotolerantes. Termorresistente nenhuma bactéria é termorresistente. O que é isso? Significa que toda bactéria eu consigo reduzir a um número aceitável a partir ali de 70 graus, por exemplo, né? O que a lei hoje, as leis trazem 70 graus. Temos outros tempos e temperaturas mais baixas, 65 por 15 minutos. Então, a maioria das bactérias são sensíveis a essas condições. Elas não resistem à cocção, à bactéria. O que é termorresistente, o que pode ser termorresistente, é a toxina que a bactéria libera. É termorresistente, ou seja, resiste a uma temperatura elevada. Você não consegue eliminar a temperaturas altas, que são algumas toxinas de algumas bactérias. Citei aqui para vocês a toxina do Staphylococcus, é termorresistente. A toxina do Bacillus cereus emético é termorresistente, porém a toxina do botulino não é termorresistente. Outra coisa relacionada aos micro-organismos que são resistentes, gente, são os esporos, que eu vou explicar na próxima aula, só resgatar o que é o esporo. Quando você ferve alguma coisa, você não esteriliza, você só desinfeta, porque os esporos resistem ao processo de fervura. Só para adiantar para vocês o que seriam esses esporos. Ok, gente? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Quero saber um pouquinho. Agora eu quero uma conversa. Isso mesmo, Thalita. Exato. Espinho de peixe, quando é uma preparação, um caldo de peixe, ou uma preparação que eu não é um peixe inteiro, né?
o espinho de peixe ele vai ser um perigo quando ele está numa preparação que não é para ter, né? Ele não é para estar lá, igual o osso de galinha, né? O osso de frango, o osso num salgadinho. Se eu encontro um osso, é um perigo físico, né? Isso, exatamente. O pequi, né? A semente lá, o carocinho do pequi que a gente morde e fura a língua, é isso mesmo. Caco de vidro, espinha de peixe, exatamente. A gente vai citar um pouco dos perigos bem rapidamente na próxima aula. Eu quero saber de vocês o seguinte, tudo bem? Tudo bem com a velocidade? Tudo bem com a dinâmica? Assim, tá bom assim para a gente continuar na próxima aula nesse esquema? Eu vou falando, vocês vão participando. Tá ok? Então tá bom. Então a gente continua. Que bom, obrigada. Thaís, sua linda, você tá aí, linda. É muito bom ver ex-alunos, eu tô que gravo aqui. Então, ótimo, obrigada, gente. Obrigada, Verena. Uma honra ter você aí, minha flor. Muito obrigada a vocês, né, por essa 1h30. Eu vou dar um retorno, um feedback para quem participou lá do fórum. E aí a gente se encontra, o nosso próximo encontro está agendado, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, terça-feira, ok? A gente vai ter outra live, tá bom? Outra live para continuar o conteúdo. Então, um abraço, um bom sábado para vocês. Um beijo e obrigada, tá? Obrigada pela presença de todos. Obrigada, professora. Obrigada, pessoal. A aula vai estar disponível possivelmente na segunda para vocês na plataforma virtual. Obrigada. E qualquer coisa, podem entrar em contato comigo por e-mail, por favor, tá? Uma dúvida, fala, Milena. Eu só vou parar de gravar, tá, Fernanda? Para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Obrigada. Eu fiz preparar a apresentação, meu Deus do céu, peraí.